Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Sexta-feira à noite, 11 horas. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoal que fez o convite da Campus Party. Quero agradecer ao Diego, que está ajudando aqui a operacionalizar esses trabalhos, junto com a Juliana, junto com a Maria Luísa. Agradecer a ponte do convite, que veio a partir da Daiane Santana, e que eu sempre estou à disposição para conversar sobre assuntos que tragam positividade, transparência e que consigamos cada vez mais evoluir. Porque como a gente vai falar de sustentabilidade, a ONU nos ensinou nas últimas reuniões que teve das últimas COP, que a gente não consegue mais fazer as coisas sem os 5 P's, que são paz, pessoas, parceria, planeta e prosperidade. Então, a gente precisa estar unido, um pouquinho mais distante nesse período, né, por causa do isolamento e distanciamento social, mas quero muito agradecer essa oportunidade e parabenizar aos organizadores pelo dinamismo e pela reinvenção de fazer esse processo online, que eu não tenho dúvida que veio para ficar. Eu me chamo Rafael Boff, e hoje eu dedico 100% da minha vida, vamos chamar assim, de horário útil, para falar sobre transformação baseado em negócios escaláveis e sustentáveis. Hoje eu tenho um foco muito voltado, eu sou engenheiro, com especialização na área de energia solar, e eu tenho voltado à transformação por meio de energia limpa. Então, o que eu queria conversar com vocês, linkando esse assunto de energia, baseado com o que tem a ver com o digital. E o digital, se a gente parar para pensar, ele é muito poderoso, a sua simbiose, a sua junção com a necessidade e demanda energética. Então, a gente vai falar hoje sobre as oportunidades e desafios das energias renováveis de baixo impacto mediante a era da internet das coisas. Então, a gente vai bater um papo sobre isso e tenho meu telefone, tenho meu e-mail e eu fico completamente à disposição de vocês. Eu pretendo, nessa nossa conversa, fazer uma imersão na busca dessas energias limpas, principalmente focado na fotovoltaica, que é onde eu tenho mais campo de atuação, buscando esses pontos acupunturais. O que é ponto acupuntural? Quando você tem uma teia de problemas e quando você chega ali e ponta num único ponto específico, você consegue desenvolver. Então, são esses pontos de tensão de forma disruptiva, associada a essa nossa internet que muita gente chama de 3.0, para ser plena, com propósito e legado, descobrindo, tentando debater, fazendo um panorama geral dessas lacunas e oportunidades para ver se a gente resolve isso com soluções escaláveis. Vamos lá? Bom, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, falando de engenharia, e engenharia vem de engenheiro, que do latim significa ingenium, que significa gênio. Brincadeira à parte, mas é o ato de você exercer a busca pela solução. Um problema é uma oportunidade de você conseguir transpor com outras soluções, seja por uma ótica já posta ou solucionando com algo completamente disruptivo, que é o que a gente busca hoje nos diálogos deste momento de hoje. Bom, se a gente for parar para pensar, fazendo um panorama geral de como a gente funciona enquanto civilização e sociedade, a gente demorou muito até a gente escalonar e ter esse salto quase que em linha reta de desenvolvimento socio-civilizatório. Então, a gente tem a partir das revoluções industriais, tecnológica e a globalização que nos trouxeram uma forma diferente de interagir, de ver e de ter perspectivas e dinâmica com o nosso planeta. E isso, obviamente, nos trouxeram diversos percalços.
como, por exemplo, os nossos materiais são finitos, certo? Os recursos naturais são finitos, a gente gera muito resíduo e desperdício, e todos os impactos que isso vem a nos acarretar, individual, local ou global. E aí eu gosto de falar muito sobre isso, que é um paralelo, mas a gente é humano e isso tem a ver com vida, a respeito das nossas demandas e como que a gente lidou com esses nossos ismos, que isso tem uma influência direta. O consumismo, o narcisismo, achar que a gente sempre, em um mundo coletivo, não cabe pensar apenas em nós, como indivíduo, né? O eu quero. O umbiguismo, o machismo, o empirismo, que é eu acho. Em tempos de coronavírus, o eu acho se tornou obrigatório, parece, né? O que é um grande erro, na minha opinião, desprezando a ciência às vezes. Eu entendo que estamos ávidos por soluções, mas eu vou usar um exemplo que meu avô me dizia, que ele gostava de dizer o seguinte, que para quem está se afogando, jacaré é toco. Eu não concordo com isso. A gente precisa ter ciência, aprender a nadar, pegar um bote e chegar na margem mais próxima. O conservadorismo, que tem essa dificuldade de entender que o próximo passo é uma demanda, e o capitalismo, que ele se adapta e a gente ainda não... Eu digo que o capitalismo é o pior modelo econômico de distribuição e organização possível. É o pior de todos, mas a gente não tem o melhor. Ele é o pior de todos, mas nenhum deles é melhor do que ele. Faz sentido isso para você? A gente não consegue ainda uma forma de substituí-lo. Então, é a gente lidar, descobrir como lidar também com todos os ismos e com aqueles percalços que falei logo menos. A gente teve um avanço muito importante quando eu falei dos 5 P's ali atrás, que a gente, nesse mesmo diálogo da ONU, a gente saiu dos objetivos do milênio para os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os 17 ODS. E esses ODS, a gente tem, por exemplo, o 7, que ele fala intrinsecamente sobre energia acessível e limpa. Porque não adianta ter uma energia limpa se ela é caríssima, e não adianta ela ser barata se ela é de alto impacto. Então, ela tem que ter relevância nestes pontos ipsis literis. Olha uma informação importantíssima. O Brasil entra no grupo de países líderes em energia solar. Essa matéria, pessoal, ela tem 2 dias. Então, é uma forma da gente comemorar. Porque o Brasil estava engatinhando. Em 2012, nasceu uma legislação que permitiu o desentrave. Lembra daqueles pontos acupunturais? Uma normativa, ainda não lei, que permitiu fazer essa conexão, você gerar sua própria energia, essa autossuficiência, digamos assim. Olha essa outra notícia recente. Fundos com 21 trilhões pede que o presidente detenha desmatamento na Amazônia. 21 trilhões. O que isso quer? Gente, vocês conseguem imaginar? Será que a startup de vocês conseguiria, com um aporte desse, avançar? Eu costumo brincar que eu não sei nem contar até 21 trilhões, nem escrever o número, eu já me perdi no zero, mesmo que eu bote o pinguinho de 3 em 3, sabe? É muito dinheiro. A gente não pode desprezar isso, mas é o dinheiro pelo dinheiro? De forma nenhuma. Hoje, eu gosto muito de estudar bolsa de valor, investimento, e eu acredito que apenas com prosperidade e longevidade, com sustentabilidade, a gente consegue chegar em um caminho que seja parecido com aquilo que a gente pelo menos fala. Esses fundos verdes, no período de pandemia, foram os que menos sofreram impacto
do isolamento e esse agravamento que aconteceu da economia. Explico por quê. O que aconteceu? Com o advento, o que mais caiu com demanda? Petróleo e derivados. Foi o que mais desceu na economia. Investimentos limpos não investem nesse tipo de assunto. Então, se a gente for fazer uma curva, depois você pode pesquisar a respeito, quem investe em sustentabilidade perdeu menos dinheiro do que quem é conservador nos dias atuais. Olha, exemplos e possibilidades que você pode ter de sustentabilidade de forma disruptiva dentro de uma casa. Você pode ter a energia solar, o reaproveitamento da água, da chuva, tratamento das águas cinza, água negra. Você pode fazer instalação de lâmpadas de LED, você pode fazer sistema de ventilação cruzada, você pode fazer tijolo feito de resíduos de estação de tratamento de esgoto. Você pode fazer N situações com o que você tem aí. Um dos grandes pilares da sustentabilidade é você pensar global, mas agindo local. Esquecer a ideia de que um grande salvador. Você faz a sua parte. Então, eu queria conversar com vocês sobre energia, avançando um pouco mais, a respeito, nenhuma energia ela é 100% boa e nem 100% ruim. Ainda bem por isso, porque a gente tem variações dentro do nosso planeta Terra e a gente precisa entender qual que é a característica local. Para eu gerar energia solar, eu preciso de quê? Sol. No Polo Norte ou no Polo Sul, eu tenho muito menos incidência porque eu estou longe da linha do Equador. Então, ele vai ter uma eficiência menor. Por exemplo, uma hidrelétrica, ela é ruim? Não, ela é boa quando ela respeita um local, por exemplo, Itaipu, que já tem as cataratas, as quedas da turbina lá embaixo e a água gira, espetacular, respeitou a característica local. Você não pode vir para a Amazônia e querer alagar, porque eu preciso de queda de água, quilômetros e quilômetros e quilômetros de água, porque se eu tenho uma planície, cada metro de água que eu preciso fazer de coluna, eu alago para o lado. Então, não é eficiente. Vamos para cima. Respeitar as características locais. A imagem da esquerda nos mostra um local propício. Da direita, não. Respeito às características locais. Uma das grandes principais funções de você olhar numa usina nuclear é você fazer o respeito para que não tenha movimentação de terra numa planta nuclear. Fukushima foi construído na junção de 3 placas tectônicas. Então, faltou respeitar as características locais. Aí, já ouviram falar sobre a geração de energia através de resíduo sólido, do lixo, o lixo virar eletricidade? Teve um estudo a respeito para Palmas Tocantins tem aproximadamente 300 mil habitantes, a gente conseguiria ter mais de R$1 milhão de energia mês com só o aterro sanitário. Já pensou? E isso hoje é enterrado, perdido área e ocupando, e sem falar que você desvaloriza toda a área em volta. Essa é uma foto que eu bati de uma estrutura para segurar uma hélice, o suporte do chão, para segurar uma hélice de energia eólica. Bonito, né? Então, a gente tem 7, 8 mil quilômetros de litoral. Por que a gente vai querer colocar eólica onde não tem vento suficiente? Respeitar as características locais é perceber que uma eólica funciona onde tem 14 horas de vento no mesmo sentido, direção, frequência e constância. Vamos para o litoral. Outra informação, olha, gente, isso é meio Star Trek, mas olha que interessante. Se a gente pegasse um único minuto de toda a luz solar que chega no planeta Terra, um único minuto, toda essa luz, e a gente conseguisse armazenar ela uma única vez, seria suficiente para atender a demanda de um ano do consumo mundial atual. Veja como funciona as distribuições de emprego a respeito de energias. Perceba que hidrelétrica praticamente não entrega
emprego apenas na construção, depois é tudo automatizado. A solar e a bioenergia, que é instalando em telhados, você distribui renda e distribui também emprego, geração de emprego e renda na veia com coisas sustentáveis. Por exemplo, se a gente tivesse uma planta solar do tamanho do Distrito Federal, que é um retângulo aproximado de 55 por 55 quilômetros, a gente conseguiria atender o que a gente tem de demanda para o país inteiro, se uma única planta desse tamanho. Já pensou a gente distribuir plantas por aí, o que a gente poderia fazer? Fiz um outro exemplo. Se você olhar ali em cima, no melhor período do ano, no melhor dia dos últimos 50 anos, na Alemanha, que é um dos expoentes do mundo, a gente tem 2,76 horas de sol por dia. E eles são expoente. O Tocantins, no seu pior período, tem 5,48 de horas de sol, de média. E aí, você comparar o Tocantins, que tem... A Alemanha tem 28% mais área que o Tocantins, mas o Tocantins é 97% mais eficiente. Gente, eu estou comparando o país mais disseminado e avançado no uso de energia solar com um estado que tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Olha o nosso potencial. Se a gente for comparar uma planta de energia solar do tamanho do plano diretor da cidade de Palmas, que não moram os 300 mil habitantes aqui, porque é só o plano diretor, a gente teria uma capacidade de gerar energia para aproximadamente 15 milhões e meio de habitantes. E essa foto, para quem não conhece Palmas, é o lago. E o lago foi feito por causa da necessidade de se ter a água em reservatório para uma hidrelétrica. Olha o tamanho da planta solar que a gente poderia colocar flutuante para atender 100% da demanda de Palmas. Compara isso com o tamanho do alagamento. A gente tem quase 50 quilômetros de lago. Esse tamanho da planta que eu mostrei aqui é se a gente fosse fazer uma planta para gerar a mesma quantidade de energia que Belo Monte, em potência máxima. Mas Belo Monte funciona em potência máxima por menos de 2 meses no ano, porque lá, lembra que a gente conversou que lá é uma planície e aí os rios secam e diminuem a vazão? Olha a realidade de quase 10 meses e 15 dias de Belo Monte. Então, a gente poderia ter quase uma Belo Monte do ano inteiro com uma pequena fração de uma área de um lago, de uma planta que é muito menor em geração que Belo Monte. Consegue entender? Faz sentido isso para você? Que a gente tem um espaço gigantesco aí pela frente? Aí eu pergunto para você, o que eu faço com isso tudo? Rafael, essas informações me servem para quê? É muito simples. Quando a gente está olhando muito focado por uma mesma ótica, o mesmo problema, muito dificilmente a gente consiga uma solução. A gente precisa tentar olhar para um outro lado. A gente tem problemas com bateria. Hoje você no seu celular, na sua casa, se você ficar sem bateria no celular, você fica desesperado, sua vida está no seu telefone. A tecnologia de verdade, ela existe quando ela desaparece das nossas vidas. Isso é uma frase que eu gosto muito. Mas não é desaparecer no sentido de sumir. É desaparecer no sentido de que ela já é tão participante da sua vida que você já não consegue dissociar o que é a tecnologia e o que é o seu dia a dia. Isso acontece com o seu telefone, os smartwatches, que tem centenas de funções, e você tem condição de fazer soluções para isso. Gente, a gente tem uma possibilidade imensa de construir formas de gerar energia limpa, de baixo impacto, focado em soluções. Vou dar um exemplo. A gente tem uma planta de energia solar, que é uma usina, que essa planta, a gente usa um drone, e esse drone sobrevoa com uma câmera infravermelho
sobre os painéis e ela tira a imagem dela, e com essa imagem que ela tira, ela consegue detectar pontos de falha ou pontos de sujeira com o drone. A hora que ela encontra, ela bate uma foto e já manda o relatório dizendo de que coordenada geográfica é a falha. Tem ideia do que é isso? De uma planta que acompanha os raios solares. 5 horas da manhã o painel fica em pé e ele fica o tempo todo acompanhando o efeito girassol. E se você procurar na internet mais sobre isso, se chama tracker. O tracker, ele é um sistema de um seguidor, um rastreador solar. Então, hoje, o mundo busca soluções. Se você disser, se eu tivesse a pretensão de trazer aqui a conversa com você para, de alguma forma, te dar soluções, seria muito pretensioso da minha parte. Eu quero te falar uma instigada, é te dar um empenho, um desafio, um movimento. O que seria isso? O mundo inteiro está olhando para pessoas, para negócios, para ferramentas, para desenvolvimento que busque preservar, otimizar e reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos positivos, pensando em legado, em entrega funcional e lógica e que tenha escalabilidade. O ócio criativo, às vezes, no momento desse de distanciamento social, é um momento bom, porque a gente consegue olhar para dentro e, às vezes, a solução está mais aqui do que olhando para o lado. Então, acredite mais no seu potencial, acredite mais no poder disruptivo de simplesmente não achar que a solução está posta, achar que é apenas assim acabou. Costumo brincar, é uma frase minha, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não. São de pessoas como você. Newton terminou de almoçar, sentou debaixo de uma macieira, ela caiu, ele deu o estalo. Pensa nisso. Eu gosto muito de uma frase do poeta Galiano, que o poeta Galiano falava uma frase muito interessante, que eu não vou ler a frase, porque para mim o que importa mais é o sentimento, mas vai ficar na tela, que é o seguinte: esse mundo cheio de crise, ele está grávido de um mundo maravilhoso. E nós vamos ser os parceiros, os parteiros e parceiros desse nascimento, desse mundo grávido. Ele está grávido de um mundo maravilhoso, mas nós, na condição de parteiros desse nascimento, que vamos escolher se esse parto será cesáreo, natural, a fórceps, ou se a gente vai decidir por abortar esse mundo maravilhoso que está por vir. Nós somos eternamente responsáveis pelas nossas ações. Às vezes a gente age sem pensar, mas tanto o poder de contribuição, ele também pode ser o de destruição. Agradeço a oportunidade, eu fico inteiramente à disposição de vocês e muito obrigado pela oportunidade de participar. Muito obrigado mesmo, eu estou aqui para contribuir com vocês. Abraço. Fica com Deus. Até mais.